Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês da primeira série. Nós estamos aqui para nossa aula sobre o surgimento do homem e do Estado. Essa é uma aula que, na verdade, ela está aqui na cabeça da gente com várias curiosidades que nós temos, quem somos, de onde viemos, né, para onde vamos. Falar sobre o surgimento do homem é um dos assuntos, talvez, que às vezes até gera um pouco de polêmica, mas ao mesmo tempo é um assunto que traz muitas curiosidades da gente. Então vamos lá? Vamos ver o que esse assunto tem a nos dizer? Bom, primeiro a gente tem que ver, né, quais são os nossos objetivos. Por que a gente vai estudar esse conteúdo? O que tem nele, né? O que vai rolar? Bom, a gente vai ver o importante papel da ciência, né? Como é que a ciência ela vai desvendar, ela vai investigar todas essas questões do surgimento do homem. A gente vai também compreender os conceitos de hominídeo e fóssil. E a gente vai apresentar, nessa nossa aula, o processo evolutivo das espécies do gênero Homo e até a gente chegar à nossa espécie, que se chama Homo sapiens sapiens. Bom, vamos lá? Para a gente falar sobre o que rolou, como é que a gente chega nesse nosso conteúdo, a gente tem que ter ali, contextualizar um pouco como que nós chegamos nessa informação. O nosso planeta Terra, onde nós vivemos, ele tem 4,6 bilhões de anos. É claro que essas datações, elas são todas encontradas através de várias pesquisas científicas, análises, né, ao longo de séculos. A espécie Homo sapiens, ela vai surgir no planeta Terra há mais ou menos uns 300 mil anos atrás. Mas essa espécie Homo sapiens, ela vai derivar outras espécies, é o que a gente vai ver nessa aula. E dentre essas espécies vai ter uma que vai se destacar e vai povoar o planeta Terra inteiro. É a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, que em alguns locais também vai ser encontrado o termo Homo sapiens moderno, o homem, né? O surgimento da espécie humana, ela vai ser o resultado de um processo evolutivo super longo. A gente está falando de milhões de anos, até nós chegarmos a sermos assim. Ao longo de centenas de milhões de anos foram sendo desenvolvidas várias alterações biológicas no ser humano, né? E físicas. As mudanças culturais, o modo de viver, as relações sociais travadas com a sua própria espécie e com a natureza vão transformar o ser humano e vão transformar o mundo em que a gente vive. Vamos ver então nessa nossa aula como é que a nossa espécie vai chegar a ser o Homo sapiens sapiens. As mais diversas áreas das ciências, elas são responsáveis pela investigação e das descobertas desses vestígios. Veja só, nós vamos ter várias áreas, como os arqueólogos, os paleontólogos, os geólogos, os historiadores, entre vários outros estudiosos que vão tentar responder várias das questões que estão na nossa cabeça de como surgiu o homem. Nessa nossa aula, nós vamos estudar sobre o surgimento do homem e o que é que a ciência tem a nos dizer sobre isso. Bom, mas é claro que no mundo em que nós vivemos existem várias outras teorias inclusive científicas, que vão dizer como é que o homem surgiu. E existem teorias também que elas vão ser por seguir uma razão religiosa, razões filosóficas, sociológicas. A gente aqui, eu trouxe para vocês duas teorias que são talvez as que mais estão aí na cabeça das pessoas. Uma delas é o criacionismo. É a teoria que se apoia na criação do homem por Deus. Essa teoria, ela é uma teoria que ela é cristã. Ela vai ter a sua base fundada no livro sagrado que é a Bíblia. Veja só. Ela é uma das teorias mais aceitas, né, por um grande número de pessoas.
mas nós vivemos num planeta tão vasto de culturas e que existem vários outros povos que vão ter outras teorias de criação do mundo. Mas como a gente está estudando, a gente tem que ter uma base científica. O que é que a ciência diz? Quais são as teorias científicas que vão dizer como o homem surgiu? E é nessa que a gente chega na teoria do evolucionismo, que é uma teoria científica elaborada por Charles Darwin, e ela vai demonstrar o estudo sobre a adaptação das espécies, só o mais forte sobrevive, né? E como é que os seres humanos se constituíram da ordem dos primatas, passando ao gênero Homo. Veja só, gente, vocês com certeza já viram aquele desenho em que o do macaco vai se tornar o homem até nós chegarmos ao nosso dia, né? A gente vai, então, nessa nossa aula, ver um pouco como é que essa teoria evolucionista, ela vai falar sobre o processo de evolução do homem ao longo da história. Chegamos no nosso quiz. Quero que vocês leiam com muita calma e a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Bom, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz. A pergunta era: quais das opções a seguir são as teorias mais populares sobre a origem do homem? A alternativa correta é a letra C, criacionismo e evolucionismo. Bom, agora nós vamos adiante com o nosso conteúdo. Antes da gente falar sobre o nosso conteúdo, a gente tem que também chegar a algumas informações. Como é que esses paleontólogos, esses arqueólogos, esses cientistas, eles descobrem há mais de milhões de anos atrás, como as pessoas viviam, como elas se alimentavam? Através de vestígios. Um dos vestígios que eles mais pesquisam são os fósseis. Os fósseis, eles são, como nós podemos dizer, são ossos, são dentes, são insetos, plantas. Através de uma análise desses vestígios é que eles vão acabar descobrindo valiosas informações sobre a evolução biológica da nossa espécie, a espécie humana. Bom, chegamos agora em uma parte que a gente tem que prestar bastante atenção. Existe uma espécie que habitava o planeta Terra, que eles eram chamados de hominídeos. Os hominídeos, eles são os nossos ancestrais e eles habitaram a Terra há cerca de 7 milhões de anos atrás. Um dos hominídeos mais antigos que habitaram aqui o planeta Terra foi o Ardipithecus cobada, e ele habitou a África há cerca de 5,8 milhões de anos atrás. Todos os fósseis com as datações mais antigas que esses cientistas encontraram desses hominídeos, eles vão ser encontrados no continente africano. Veja só. Essa é uma descoberta que os cientistas tiveram e que levam a gente a uma conclusão, que a origem da nossa humanidade, ela toda, indiferente de onde você esteja, ela vem do continente africano.
Bom, aqui nós temos os hominídeos como um gênero Homo. Os hominídeos, eles são uma espécie de primatas e eles teriam habitado a África entre 4,2 milhões e 1 milhão de anos atrás e eles se dividiram em várias espécies. Então veja, nós temos que saber que os hominídeos eram uma espécie que surgiu derivada dos primatas, mas que não era homem. Os hominídeos não eram homens, ok? A gente vai ainda ter um longo processo de evolução. Um dos hominídeos que nós vamos falar aqui são os australopitecos. Os australopitecos, eles tinham um maxilar supersaliente, um cérebro bem pequeno, as mãos, os braços bem longos e eles já andavam, de certa maneira, com uma postura mais reta, né? Os australopitecos pareciam uns macacos gigantes, assim. E uma das espécies de australopitecos vai dar origem a um grupo de hominídeos que vai ser denominada como Homo. Olha só o processo de evolução acontecendo. Isso vai, né, ali para mais ou menos há 800 mil anos, né? As espécies Homo e Australopithecus vão conviver juntas, elas andavam ali juntas. Mas em meio ao processo de evolução das espécies, os Australopithecus vão ser extintos e a espécie Homo vai estar aí presente. A espécie Homo que nós vamos falar é a espécie Homo habilis. Segundo os especialistas, a espécie mais antiga do gênero Homo é o Homo habilis. Mas por que ele se chama Homo habilis? Vem de habilidade, gente. E isso vai ser uma coisa que vai diferenciar ele em meio às outras espécies. Com a habilidade do Homo habilis, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai ter uma adaptação cultural muito maior. E ele vai conseguir criar ferramentas com pedra lascada. Então ele vai lascar as pedras e com isso ele vai conseguir caçar. Com isso ele vai conseguir tirar pele dos animais e se aquecer. Bom, o Homo habilis, ele vai chegar a conviver com uma outra espécie que vai ser desenvolvida de Homo, que é o Homo erectus. Mas, em algum momento do processo de evolução, o Homo habilis, ele vai ser extinto e vai dar, a sua vez, unicamente ao Homo erectus. O Homo erectus, ele já tinha uma grande capacidade intelectual, eles andavam em grandes grupos, né, fabricavam utensílios, já tinham desenvolvido um cérebro bem maior do que o Homo habilis. Eles dominavam o fogo, veja só, já conseguiam, então, além de dominar o fogo, eles já organizavam caçadas. Se ele se alimenta melhor, é claro que ele consegue sobreviver melhor. Alguns dados interessantes para a gente pensar desses hominídeos, né, desse Homo, é o seguinte, é que eles viviam muito pouco. Então, uma pessoa com uns 27 anos já era considerada uma pessoa muito velha para aquele grupo, né? Foi essa a primeira espécie Homo a emigrar da África para a Ásia e para a Europa. Extinguiu-se há cerca de 300 mil anos atrás. E quando é que o Homo erectus vai ser extinto? Quando uma outra espécie Homo vai se destacar. Ela se destaca porque ela conseguia ter habilidades maiores do que o Homo erectus. Como é o nome dessa espécie? A gente conhece bem. É a espécie Homo sapiens. Quem são os Homo sapiens? Olha só, eles vão desenvolver a capacidade da fala, porque eles conseguiam se comunicar melhor. Eles começaram a expressar os seus pensamentos, né? Pensar. E eles acabaram tendo conceitos abstratos. Existem indícios, né, de inúmeras espécies de Homo sapiens, mas dessas várias espécies de Homo sapiens, uma delas acabou conseguindo habitar o planeta Terra de uma maneira muito maior, desenvolveu um cérebro maior e conseguiu fazer coisas incríveis. O nome dessa espécie é o Homo sapiens sapiens, ou então a gente pode chamar de o Homo sapiens moderno, ou então mais popularmente conhecido como o ser humano. Aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. Já ouviram falar dos Neandertais?
Também algumas pessoas, durante muito tempo, chamaram eles de o elo perdido. Por quê? Porque os Neandertal, ele é uma espécie ancestral à humana e ele coexistiu com o Homo sapiens sapiens. Então, junto com o Homo sapiens sapiens, existiu uma outra espécie, que era Neandertal. Eles habitavam ali as regiões do continente europeu e algumas partes da Ásia. E existem vários estudos e pesquisas que indicam que o Neandertal, ele conviveu com o Homo sapiens no mesmo espaço. Existem até alguns estudos mais recentes que dizem que eles acabavam tendo filhos uns com os outros. E existem estudos mais ainda aprofundados que dizem que algumas pessoas que vivem na região da Europa são descendentes da espécie Neandertal misturada com o Homo sapiens sapiens. Eles foram extintos há cerca de 40 mil anos atrás, mas até agora a ciência não conseguiu ainda nos dizer como é que eles foram extintos. Seriam os Homo sapiens sapiens que acabaram com eles? Seria algum problema de clima que acabou, né, com os neandertais? Essa é uma questão que ainda é uma incógnita. Chegamos na nossa atividade, né? Então, quero que vocês prestem atenção aqui na atividade e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta.
Bom, pessoal, vamos ver qual é a resposta da nossa pergunta. Essa é uma pergunta que, na verdade, está na cabeça de um monte de gente, né? Afinal, a partir das evidências científicas sobre o processo evolutivo da humanidade, é possível afirmar que o homem veio do macaco? Não, não é possível. Gente, segundo os estudos sobre o processo de evolução humana, o ser humano não veio do macaco. Essa ideia ela é um equívoco, simplificaram a teoria de Charles Darwin. Por quê? Porque segundo boa parte das pesquisas desenvolvidas, homens e macacos eles têm um ancestral comum que ao longo de um processo super lento de milhões de anos vai evoluir com o tempo e vai se desdobrar em vários ramos de diferentes espécies. No meio desses ramos de diferentes espécies, uma espécie acabou se destacando e povoando o planeta Terra de uma maneira gigantesca, que é a nossa espécie Homo sapiens sapiens. Bom, a gente chegou a todas essas informações, vimos todos esses conhecimentos científicos e eu acho que é importante a gente pensar que ao longo desse processo evolutivo de milhões de anos, nós vamos analisar algumas coisas. Cabelos lisos, crespos, peles negras, brancas ou pardas, olhos puxados ou arredondados. Os seres humanos eles têm muitas variações físicas. Isso é explicado pela biologia por várias situações. Mas veja só, apesar dessas diferenças, a espécie humana é a única no nosso planeta com essas características biológicas. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa espécie, Homo sapiens sapiens, só existe uma raça dela. Apesar de todas as diferenças físicas, só existe uma raça, Homo sapiens sapiens, e é a raça humana. Chegamos nas nossas considerações gerais. O que a gente viu nessa aula? Uma aula com muitas informações e que ela faz parte de muitas curiosidades da gente. Primeiro, nós vimos as teorias do surgimento da humanidade, algumas delas mais populares, o criacionismo e o evolucionismo. Nós vimos que os hominídeos são uma espécie que são os nossos ancestrais, mas dos hominídeos vai acabar gerando uma outra espécie, que é a espécie Homo. Dos Homos, nós vamos ter o Homo habilis e o Homo erectus. E depois disso, uma outra espécie de Homos vai se destacar porque ela começa a ter um pensamento maior, ela começa a pensar em coisas abstratas, se relacionar de uma maneira diferente, é o Homo sapiens. O Homo sapiens vai ter várias espécies e dentre essas espécies, uma delas vai conseguir sobreviver porque ela foi mais esperta e ela conseguiu modificar a estrutura do mundo em que nós vivemos. É a espécie Homo sapiens sapiens, a nossa espécie onde todos pertencem a uma raça só, a humana. É isso aí, pessoal. Até a próxima!